Então é isso aí, né, pessoal? Agora, o videozinho tão esperado que eu venho prometendo há certos dias aí, principalmente para a galera dos terceiros, a galera que está fazendo cursinho, que é sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é tipo o calçado que vocês andam. Tem que estar ali sempre, tem que estar sempre presente. Se tu não tiver, tu corre o risco de se machucar, que é o caso do calçado. E aqui, tu corre o risco de errar questões. E quando se trata de Enem, e pelo menos uma, todo ano vai ter que usar o tal Teorema de Pitágoras. Ele é bastante utilizado em todo e qualquer concurso e num montão de questões, às vezes sozinho, que é bem difícil, e às vezes desse jeito que eu coloquei aqui, certo? Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras nada mais é do que, dado um triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Cada catetinho ao quadrado somado dá o valor do quadrado da hipotenusa, certo? Quando é uma aplicação direta, como aqui é o caso, o que eu vou fazer? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, carinha que eu não sei ao quadrado, certo? Carinha que eu digo é sempre x, quem já me conhece sabe que eu uso muito isso. Então, 15 ao quadrado, 225. 12 ao quadrado, 144 mais x quadrado, certo? O que vai gerar isso aqui, gente? Quando esse 144 vem para cá negativo, vai sobrar 81. X ao quadrado é igual a 81. No normal, tá? No normal da álgebra, quando a gente vai encontrar raízes, no caso aqui de uma equação do segundo grau, que seria, se fosse pensar x quadrado menos 81, tá? A gente poderia achar duas raízes, que seria o 9 e o menos 9. Mas como a gente fala de geometria, comprimentos, x quadrado 81, o x assume somente a raiz positiva 9. E acabou por aí, tá? E como eu sempre chamo muita atenção dos meus alunos, Pitágoras tem as chamadas ternas pitagóricas. O que são as ternas pitagóricas? São os valores que deduzem da mais básica delas, que são o 3, 4, 5. 3, 4, 5 é a primeira terna pitagórica, mais bonitinha, que tem mais enxuta. E as múltiplas delas, todos os múltiplos desses números aqui, ó, vão formar outras ternas. Multiplicado por 2, multiplicado por 3, 9, 12, 15, que é o caso dessa aqui que está presente, certo? Sabendo isso, vocês não precisariam perder tempo aqui, só que tem que saber. Então é muito fácil de saber, dá para fazer até na hora, não precisa nem decorar, nem nada dessas coisas, né? Que decorar nunca é uma boa, mas então é por aí. Então as ternas pitagóricas, são bastante úteis quando a gente fala do Teorema de Pitágoras. Lembrando que vocês não podem fazer uso disso para qualquer coisa. Tem que estar, duas dessas aqui tem que encaixar para que vocês deduzam a terceira, certo? E às vezes também não dá, certo? Às vezes quando tu acha que por exemplo, tem um 6, só tem o 6 lá como medida, e um x e um y, e tu deduzir que os outros são 8 e 10, pode ser que dê errado também, porque só com um lado não vai dar muito certo. Então tentem sempre fazer do jeito mais legal possível, certo? A segunda, que é sobre geometria espacial, a terceira também vai falar sobre geometria espacial. O que acontece na geometria espacial? Cai muito para encontrar diagonais e alturas, como é o caso do cone. No caso do cone, tem duas coisas dadas aqui no cone, tá? O raio do cone e a geratriz. É muito comum um estudante que não é muito estudante confundir o 10 com a altura, calcular o 10 aqui como a altura do cone, e vai dar tudo errado o volume, e aí dançou, né? Errou uma questão fácil. Mas como a gente já sabe que, utilizando as ternas pitagóricas dá certo, o que acontece aqui? Eu já tenho 10 e já tenho 6, que é o raio. O que acontece com esse H aqui? Esse H só pode ser 8. Tá? Então não precisa eu fazer cálculo. Se quiserem fazer, 10 ao quadrado igual 6 quadrado mais H quadrado. 100 é igual a 36 mais H quadrado. 36 passa lá diminuindo 64 igual a H quadrado. Qual é o número que é o quadrado? É 64. O 8, porque só assume a raiz positiva.
certo? Acabou por aqui. Boa noite pro goleiro, como a gente disse. Agora, o que acontece no restante, gente? Acontece que quando eu tenho um poliedro, que é o caso aqui, no caso um bloquinho retangular, que parece um cubo, mas não é, e eu quero achar aquela diagonal grande ali, eu não tenho uma equação pronta, bonitinha. Então eu tenho que deduzir. Deduzir é o quê? Para encontrar essa aqui, eu tenho que saber isso aqui primeiro. Essa diagonalzinha de baixo. Depois, com essa diagonal aqui, eu monto um triângulo novo aqui. Esse triângulo novo ali, com essa medida e essa, eu vou calcular aquela diagonal. Primeira coisa, lá no exercício, geralmente vai dizer, vai ter alguma informação direto no poliedro, ou no bloco, ou qualquer coisa que tiver lá escrito. E vai estar escrito algumas coisas. Por exemplo, que esse aqui é paralelo com esse, que isso é uma coisa muito lógica, né? E que esse cara aqui tem a mesma medida que esse cara. Então aqui também é 4, certo? Mas o que a gente já sabe? Se é 3, 4, aqui é obrigado a ser 5, certo? Por quê? Pelas termas pitagóricas. 3, 4, 5. Aí eu vou ter esse outro cara aqui, tá? 4 aqui, 5 aqui, e essa diagonal que eu quero, que eu não sei, mas eu sei calcular. Diagonal ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aqui vem um problema que eu trabalho muito com meus alunos. Muito, muito, muito. Tá? Que é aquela parada da aproximação de raízes. Que eu vou ter aqui 41. E eu não sei a raiz de 41. Tá? Eu sei que a raiz de 41 é maior que 6 e menor que 7. Porque a raiz de 36 é 6 e a raiz de 49 é 7. Ou seja, tem que dar um chute na lua. Mas qual é o chute na lua mais legal que eu acho? Ó? Utilizem o D como raiz de 40, a aproximação, que é mais fácil de vocês conseguirem fazer. E vai dar uma diferencinha de nada daqui. O que vai acontecer aqui? Esse teu D, tu pode fatorar e vai ficar ali dentro da raiz do 4 vezes 10. Esse D vai virar 2 raiz de 10, que tu consegue aproximar ou por isso, às vezes está direto, fica indicada a raiz lá na respostinha, ou se não, tu consegue aproximar melhor a raiz de 10, como se fosse raiz de 10 é mais ou menos 3,2. É um valor que você usa, um valor de referência que você usa. Então, o que acontece? Se a raiz de 10 é mais ou menos 3,2, essa diagonal aqui vai ser 2 vezes 3,2, que é 6,4, o que é um número muito coerente com a nossa realidade aqui, porque não pode sair muito fora, né? 4, 5, 6 não daria, mas 6,4 é bem provável, bem possível. E se vocês tiverem as respostas lá, tirando uma prova muito pesada, assim, muito cobrada, que nem o ITA, alguma coisa desse tipo, que cobra mais perfeitinha a resposta, eu acho que por aqui vocês vão conseguir já acertar. Vão ficar no máximo entre duas, e daí vocês, no caso, aproximam melhor, vão tentando, se ficar muito pertinho, vocês tentam um pouquinho mais, aproximem mais essa raiz de 10 aqui, 3,25, 24, por exemplo, vão tentando, que vai dar tudo certo. Mas o Teorema de Pitágoras é isso aí, então, muito utilizado, tá? Muito utilizado, tudo de bom para vocês, estudem muito, o Enem tá aí, cada vez mais perto, mas vai dar tudo certo. Valeu, meus queridos, um abração!